Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo podcast, né? Com o tema Histórias de Sucesso. A arte da gastronomia, tradição e inovação na cozinha. E hoje nós estamos aqui com a Daiane, do Dom Feijão. Daiane, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. E ela vai contar um pouquinho da história, de como começou, aonde surgiu a ideia e a que pé está hoje. Olá, boa tarde. Eu sou a Daiane. É uma alegria estar aqui, né, no podcast do Jornal de Colombo. E eu sou a fundadora do Dom Feijão Refeições, é um nome que eu dei ao restaurante. E trabalho já há muitos anos, antes do Dom Feijão surgir na área de gastronomia, com gerenciamento de grandes equipes, grandes contratos. Trabalhei bastante tempo em contratos públicos, né? E depois no privado também, em empresas multinacionais. E quando eu casei, então eu queria trabalhar menos. Quem diz, né? Todo mundo fala que ser empresário. Quer trabalhar menos, abre a sua empresa. É brincadeira, eu já sabia bastante. A minha família também já são de empreendedores, né? Então a gente sabe que se trabalha muito. Mas quando eu trabalhava nessas empresas, eu viajava muito, né? Sempre estava em contratos diferentes. Então você acaba assumindo cargos maiores dentro da empresa, responsabilidades maiores, e com isso você viaja bastante. E aí, também dessas viagens, dessas empresas, eu comia muito na rua, né? Então eu tinha sempre a ideia de ter o meu negócio, sempre tive sonho de ter o meu negócio. E eu sempre pensava, quando eu ia comer nos lugares, eu quero ter um restaurante, eu não quero que seja assim. Ou me espelhava em alguns que eu encontrava, né? Principalmente quem precisa almoçar fora todos os dias. Então a gente sente muito a digestão durante a tarde, né? Aquela digestão mais pesada, devido a uma alimentação não saudável, mas feita com ingredientes saudáveis, né? A gente sabe que uma comida feita com um temperinho natural, ela tem uma digestão mais natural, mais saudável. Então eu buscava, às vezes até ia de uma cidade para outra, para almoçar naquele restaurante, porque eu sabia que lá era, né, bem limpinho, bem feita a comida. E dentro da minha cabeça, do meu coração, eu queria que fosse isso o meu negócio. E então, quando eu vim para Colombo, mesmo trabalhando ainda nessas outras, né, na empresa, então eu já estava planejando o restaurante. E aí o meu marido é aqui de Colombo e a gente escolheu o lugar. Tinha vontade de fazer uma cortesia para os clientes, colocamos o caldinho de feijão, que é um sucesso sempre lá, que é uma cortesia para o cliente. E aí o nome do restaurante ficou, né, Dom Feijão. Criou um nome. E há quanto tempo existe o Dom Feijão, né? Esse ano, em agosto, faz 9 anos. 9 anos. Começou num sonho do coração. Estava me contando que você é nutricionista, né? Isso, eu fiz nutrição e comecei a trabalhar aqui no Paraná, né? Minha família é paranaense, eu sou do interior do Paraná, de Laranjeiras. E aí entrei na empresa aqui no Paraná, fui até São Paulo, Espírito Santo, tivemos inauguração de contrato lá, eu fui para lá também. E tudo na empresa que eu trabalhava, né? E sempre nessa área de gastronomia, né? Sempre trabalhando com essa área. E o sonho foi plantado aonde exatamente, assim? Aonde que você olhou e falou, é isso que eu quero? Na faculdade já. Na faculdade eu fiz vários estágios. Eu fiz faculdade em Cascavel, no Paraná. E eu fiz vários estágios. Durante a faculdade, na área de UAN, que a gente chama a gastronomia na nutrição, é a unidade de alimentação e nutrição. Fiz em clínica, em hospital. E eu saí da faculdade já gostando dessa área de UAN, de restaurante. Até meu pai, né, brincava assim, estou pagando faculdade para você ser cozinheira, então não precisava fazer a faculdade de nutrição, então vinculava muito a nutrição ao ser cozinheiro. E aí eu explicava para ele, né, que não era a mesma coisa. E realmente não é a mesma coisa. Hoje eu sou a dona do restaurante e não sou a cozinheira do restaurante.
São trabalhos diferentes. As meninas do restaurante, eu incentivo muito elas a ir para a área de gastronomia, né? Que é um pouco diferente de nutrição. A gente, na nutrição, entra um pouco mais nos assuntos de gestão. Não que a gastronomia não tenha também, né? Então, hoje eu incentivo muito as minhas colaboradoras a estudarem e voltados para a área de gastronomia. Então, se difere um pouco. E dentro da nutrição, essa parte de UAN, eu fiz estágio na época da faculdade, na Copavel, que é uma empresa muito grande lá, né? No Paraná, ali em Cascavel. E dentro da Copavel eu já peguei, assim, amor por isso. Muita refeição, muito processo, né? Então, a parte da nutrição envolve muito processo para tudo. E eu gosto muito disso, de processo, de planejamento. Aí, depois, eu terminei a faculdade de nutrição, fiz uma especialização em nutrição e metabolismo. Nossa! Para entender bem essa parte aí de como o nutriente age dentro do corpo, né? E as escolhas alimentares, tudo que ela interfere ali na nossa vida, né? Foi bem bacana. E depois eu fiz o MBA em gestão empresarial para ficar um pouco mais perto dos números, que ali na nutrição a gente também, mesmo estando perto da gestão, falta um pouco. E aí eu consegui complementar com o MBA ali em gestão empresarial. Ah, legal. Daiane, hoje no mundo gastronômico, a gente fala que tem o reinventar, né? Você há 9 anos já com o seu restaurante, passou pela pandemia. Sim. Né? E eu queria que você contasse um pouquinho esse episódio que foi a pandemia. Como que você se reinventou, né? Que querendo ou não, tem o segmento, óbvio, mas ali você teve que bolar alguma coisa para não sair do segmento, mas que ao mesmo tempo desse certo. A pandemia foi uma luta para todos, né? Ali a gente tem uma grande vantagem, que nessa época foi assim, na verdade foi tudo para nós, que a gente atende empresas também. Então a gente tem o restaurante ali físico, que atende o pessoal que está na rua para almoçar todos os dias. E a gente tem contratos dentro das empresas também. Então, hoje a gente tem, além do restaurante ali, que fica anexo ao supermercado, nós temos 5 restaurantes dentro das empresas. E essas empresas não pararam. Mas essas empresas não são todo o nosso faturamento, né? São parte dele. E a equipe que eu tenho lá no restaurante é para atender o restaurante e também todas essas empresas, porque a gente faz lá e transporta para essas empresas. Então, assim, quando veio a notícia, né, vamos fechar, não vai poder abrir. Então, a gente tem que tomar ação e ação rápida. E isso eu gosto muito, né? Planejamento. Primeiro, vamos planejar o que nós vamos fazer a partir de amanhã. Então, a gente tomou, assim, ação muito rápida. Então, a gente tem hoje um número de equipamentos grandes dentro da cozinha. Então, a partir de amanhã, nós vamos atender parte das refeições, então a gente vai usar parte dos equipamentos. Todos que a gente não vai usar, vamos desligar. Então, a gente começou por aí, assim, dentro do restaurante, dentro da equipe. Então, eu comecei a analisar junto com as meninas, né, que eu tinha mais próximo ali, o meu grupo, braço direito, né? A gente vai ter que reduzir, né? Vai ter que colocar um pessoal em casa. E na época veio algumas coisas do governo mesmo, né, que dava essa possibilidade de deixar. Teve funcionárias que, por opção, né, preferiram sair. Eu tenho filho, agora não vai ter aula, então vou ficar em casa. Então, a gente foi estudando o caso de cada uma, para não também sair demitindo e desamparar o pessoal também que tem as contas para pagar no mês seguinte. E aí, deu super certo. E uma coisa que eu fiz e que, assim, eu falo que quando a gente faz as coisas certas, Deus sempre está iluminando as decisões e a gente sempre vai para o lado certo. E vários colegas meus meio que se perderam ali, foi demitir os cargos mais caros, os salários maiores. Na hora do desespero, é difícil para a gente tomar a decisão, né? Porque geralmente, mesmo nas grandes empresas que eu trabalhei, multinacional, sempre começa pelo maior, né? Vamos reduzir custo, vamos começar pelos maiores.
E nesse momento algo me iluminou e eu decidi a ficar com os meus salários maiores, que normalmente é o chefe de cozinha, né, o teu braço direito ali, e as cozinheiras. Então eu fiquei sem nenhum auxiliar. Nesse momento a gente ficou assim com o grupo de cozinheiras e eram salários mais caros. Mas foi assim a melhor coisa que eu fiz na vida, porque quando voltou, esse pessoal que foi demitido, esses chefes, esses cozinheiros, eles já tinham se reinventado nas suas casas. Então, os restaurantes que perderam essa mão de obra saíram também perdendo, porque não tinha concorrente. Não tinha mão de obra mesmo. Sim. Começou assim, porque a pandemia voltou com tudo, né? E nessa volta com tudo, tinha muito restaurante que estava desesperado atrás de cozinheiro, atrás de chefe, porque eles já tinham se encaixado em outros lugares. Bem isso que você falou. E a gente voltou, assim, muito forte depois da pandemia. Então, a minha equipe que ficou comigo nesse período, várias delas que a gente demitiu ou que a gente colocou no auxílio do governo, né, afastada, voltaram. Quem se reinventou nesse momento seguiu a vida, mas a minha base, as minhas principais estão lá comigo. As fiéis. Até agora. E a gente voltou assim, eu vejo que mais forte. Porque elas passaram esse período junto, viram a dificuldade que foi. Uhum. E a gente conseguiu junto, assim, dar a volta e graças a Deus deu tudo certo. E daí me conta uma coisa. Nesses 9 anos, né, de Dom Feijão, tem o que deu certo e tem o que deu errado. E o que deu errado, você pensou ou reformulou e no final deu certo. Você tem alguma história, assim, engraçada, assim? Porque a gente tem esse momento descontraído, né? Porque as pessoas acham que os empresários são 100% certos. 100% deu tudo certo, 100% teve dinheiro, 100% nunca faltou nada. Eu brinco que tem uma pessoa que eu conheço que fala até hoje. Eu cheguei ao ponto de eu não ter açúcar na minha casa, mas funcionário nenhum ficou com salário atrasado. É dessa forma. É dessa forma mesmo que a gente pensa. Entre outras coisas, do tipo, eu atrasei o aluguel da minha casa, mas o meu funcionário tava com o salário certinho, com o vale transporte certinho. Então, o empresário ele não é 100%, assim, não é tudo bem 100%, não é sempre 100%, né? E eu queria que você contasse, se você tem alguma coisa que você lembra, assim, que você achou que ia, aquele foi, não foi, foi que foi, achei que foi, não foi, mas que você conseguiu dar a volta por cima e fez gol. Tem alguma história, assim? Tem muitas, né? Desde o início foi um desafio grande e todos os dias a gente, até com as meninas lá, né, a gente tem grande parte delas desde o início comigo, principalmente as cozinheiras, né, a nossa chefe de cozinha, Suelen, ela entrou comigo como auxiliar de cozinha, então eu incentivo muito elas a estudar, a gente faz o Bolsa Auxílio, pago parte da mensalidade para elas estudarem e sempre estou apoiando. Então, hoje ela é nossa chefe de cozinha, mas ela entrou com a gente como auxiliar de cozinha. Uhum. Então, a gente tem muita história, assim. É difícil até lembrar de todas. Mas acho que no empreendedorismo, o que pega mais é que quando a gente decide empreender, muita gente acha que a gente vai dar um passo para frente. Na verdade, a gente tem que dar vários para trás, né? Porque eu estava já comparando, assim, a empresa que eu estava já num cargo bom, que eu tinha uma equipe de marketing, tinha equipe de financeiro, tinha equipe para tudo, né? Tinha auxiliar administrativo, então eu estava num cargo que eu fazia gestão. Uhum. E aí, quando você decide abrir o seu negócio, você começa do zero. É como se você zerasse tudo aquilo que você tinha e você vai empreender. Então, eu abri, então eu estava com uns 32 anos, né? E não é franquia, é um nome que eu criei, né? E as pessoas chegam e olham uma pessoa, mulher, novinha, né? Não é tão... já olha as falta de experiência, não sabe o que está fazendo.
julgam muito, sabe? É difícil porque ninguém conhece a tua história, ninguém sabe como que você chegou até ali, né? Ninguém calça o teu sapato, né? Isso, e aí, quando a gente começa, tem vários erros, né? A gente começa e acha que vai acertar em tudo, e é isso que você falou, a gente erra muito. E coloca lá alguma coisa no buffet, aí é um restaurante novo, até os funcionários, né, ficam meio receosos. Será que vai dar certo esse negócio? Eu vou sair de um lugar bom para entrar num lugar que acabou de inaugurar? Será que vai para frente? E então, várias vezes, as meninas que estão comigo sabem, várias vezes de eu sair do caixa, ir para a cozinha, lavar louça junto com elas, muita louça, muita louça. Não tinha máquina de lavar louça, a gente começou o restaurante sem máquina de lavar, então eu fazia muita limpeza, porque eu gosto das coisas muito limpo. E aí eu ia junto com elas limpar. E a gente limpava, tirava tudo do freezer, limpava, reorganizava, e aquela louçaiada, e o funcionário que não veio, que faltou, e eu ia pra cozinha ajudar elas. Então, eu chegava em casa, chorava, falava para Eduardo, eu não quero mais ter o restaurante. O que eu fui fazer, né? Eu já estava tudo certo na vida, o que eu fui inventar? E aí, nessa hora, é muito importante também a gente ter o apoio, né? Então, ele, não, vamos lá, vai dar certo. O começo, se fosse fácil para todo mundo tinha um comércio. Vamos, vai dar tudo certo. Aí você volta no dia seguinte. Então, assim, tem várias histórias aqui. Você me pegou de surpresa agora. Mas se eu fosse anotar, tem muitas. Tem vários causos, né? Vários. E a gente ouve muito dos clientes. Mudou muita coisa devido a, né, vai inovando, devido às sugestões dos clientes mesmo. Sim. É porque eu vejo, assim, o empreendedor no ramo alimentício traça o cardápio, né? Tá, eu tô falando agora como consumidora, tá? Traçou o cardápio. E aí, você como empreendedor vai ver, você como dona de restaurante vai ver que aquele alimento específico não saiu legal nessa semana. Você já não vai mais fazer na outra semana. Mas aí dá um negócio na sua cabeça, assim, e se eu mudar a fórmula, né? E se eu inventar? Você já chegou ao ponto de fazer isso? Assim, alguma coisa que você achou que ia ser sucesso e não foi muito legal, mas aí você mudou a formulação ou mudou o sabor, não sei. Sim. E aí foi sucesso. Com muita frequência acontece. A gente faz um prato, e a lasanha de berinjela mesmo, a gente... Adoro. Um exemplo. A gente fazia, mas no buffet ela não saía. Não saía, e jogava fora, no final do dia, jogava fora. Aí a gente fez algumas vezes, aí a gente começava a mudar a forma, porque berinjela é uma coisa que muita gente gosta, fica gostoso com o recheio da carne, o queijo em cima fica perfeito, então vamos fazer a berinjela recheada, né? Só assim, a unidade. E aí é sucesso. Então esse é um exemplo, né? Bem clássico e que os mesmos ingredientes apresentados de uma forma diferente. Já deu uma cara nova, resultado, né? Diferente. Uma cara nova. E me conte uma coisa, como que tem sido assim, você foi lá no Festival, né? E qual é a repercussão depois do Festival? Como que tem sido para você esses dias pós-evento? Foi muito bacana o festival, eu comentei até com o pessoal que organizou, que a gente mora aqui em Colômbia e acabava não indo nos lugares por não saber nem que existia, né? Então, a gente conheceu lugares muito bons através do festival. E lá no restaurante foi muito bacana, até no dia da entrega eu falei que eu sou bem competitiva, às vezes eu nem gosto de participar dessas coisas, porque aí eu fico, né, desesperada, eu quero, né... Quero ganhar, claro, quero ganhar, quero que seja o melhor. E a gente trabalha todos os dias para isso, né? Eu não quero só ser o melhor porque eu quero, não, a gente se dedica, a gente tem uma equipe que faz com muito carinho, então a gente ouve muitos clientes. Que veste a camisa, né? Isso, que tá ali com você no choro, na alegria. Isso mesmo. Não faltou um funcionário, você tá lá lavando o prato, veio um funcionário a mais, ele tá ali te ajudando a... Muito, né? É uma equipe, assim, muito... Hoje eu tenho uma equipe muito boa. No passado foi difícil, né? Porque é difícil você formar uma equipe,
Depois da pandemia também, né? A gente meio que teve que reformular, porque eu fiquei com a metade do quadro e depois a gente recontratou. E foi difícil, porque tem que se enquadrar com as que estão lá também, né? Enfim, mas são excelentes. Todo mundo se ajuda, é muito bacana. Ai, que bacana. O que eu ia te falar, assim, que na verdade eu ia perguntar para você, de todos esses anos de experiência que você tem com gastronomia, o que você faria diferente? No sentido de que hoje você está no ramo gastronômico, né? O que você fez lá atrás que você faria diferente hoje? Tem alguma coisa assim, de repente, que você lembre assim, se eu tivesse feito tal coisa de tal coisa, daria nesse resultado? Ou não? Ou se você, olhando para Daiane lá atrás, em outro ramo, você se vê em outro ramo que não seja o gastronômico? Não. Na parte de restaurante? Não, de forma alguma. Em uma clínica, por exemplo? Não, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Isso é nítido, né? Eu me envolvo muito. Hoje eu tenho uma equipe, tem chefe de cozinha, tem as cozinheiras, e eu me envolvo em tudo. Então, eu tô ali, eu tô mexendo, eu tô fuçando, eu tô olhando. Elas falam, né, que eu tenho olho clínico, que eu enxergo tudo de longe. Então, a gente vai deixando o olho clínico com o passar do tempo. Mas é porque, como você é nutricionista e é no ramo da saúde também, Sim. Não tem como não, né? Não tem Eu lembro como. agora, no festival, que você falou agora que você é bem competitiva. Eu lembro da tua frase. É. Quando você falou assim, eu nem sabia que eu ia ganhar, mas eu falei, eu sou muito competitiva. Eu tenho que ganhar. Mas eu não sabia. Você ficou mais... Porque eu ficava ligando pra ele, né? E aí, como que tá a nossa pontuação? Como que tá? Aí eles não falavam muito, né? Mas ele até brincou lá no dia que ele me entregou. Ele falou, você ficava me incomodando. Mas é porque aí até a gente mudou o assunto. Os clientes agora, eles falam muito quando eles chegam lá. Eu tinha certeza que eram vocês. Eu tinha certeza. Então, isso é muito legal ouvir, né? Os que votaram, os que participaram, e eles chegam e veem, que legal, como que foi o resultado? Então, eles têm uma curiosidade, eles chegam perguntando, como que foi? Eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Então, é muito legal escutar isso. Porque eles se sentem... Fazem parte, né? Exatamente. Então, a gente tem o restaurante ali faz 9 anos. Muitos clientes almoçam ali com a gente todos os dias, desde que a gente inaugurou. Então, eles se sentem parte do restaurante. Teve um cliente que essa semana almoçou com a gente e ele falou assim, nossa, Dai, foi muito merecido, porque a gente acompanhou desde o início que o buffet era pequenininho, não o buffet pequeno, o equipamento, mas a gente servia poucas opções, depois a gente foi aumentando, e aí veio a pandemia, a gente fechou e ele comprava ali na porta, não podia entrar para dentro. História de sucesso, realmente, né? Então, assim, ele acompanhou todos os processos, e aí ele olhava aquele quadrinho colado na parede, assim, nossa, Dai, muito merecido, eu fiquei muito feliz. Ai, que bacana. Então, isso é muito gratificante, né? Muito bacana. E a tua equipe, né? Junto. Sim. Porque eu acho que a gente não faz nada sozinho. Nada. Na verdade, eu sem elas não sou nada. É mulher, só tem mulher lá. Ai, que tudo. Que tudo, mais ou menos. Eu falo pra elas, suas hormônio, pimentinhas. Né? Mas elas são maravilhosas. São assim, dá pra sentir que elas são muito felizes trabalhando lá. Eu sinto amor, isso. Né? Fazem com muito amor, é muita dedicação, é muita preocupação. Então a gente manda as refeições para as empresas todos os dias e no final da tarde elas vêm, elas não vão simplesmente embora, elas querem saber, deu tudo certo? Ninguém ligou, ninguém falou nada. Ai, que ótimo, deu tudo certo. Porque às vezes veio faltando o queijo na carne. Porque alguém esqueceu, porque é bastante refeição que a gente manda, são para 5 empresas. Então,
às vezes acontece, né, de alguma coisa, não dá 100% certo, e eu passo para elas, e elas ficam, assim, imensamente felizes quando dá tudo certo. Ai, que Então, você vê que é uma equipe comprometida, Sim. que gosta do que faz. que Muito tá bom. ali com você 100%, né? 100%. E, Daiane, agora uma última pergunta. Como que você vê o futuro da gastronomia? O que nos espera, assim, nos próximos anos, assim? Eu vejo que as coisas vão se industrializar cada vez mais. Porque hoje a gente tem uma dificuldade de mão de obra em todos os setores, né? Uhum. O gastronômico, eu digo que é um pouco mais, e os outros empresários falam, não, eu também. Mas na gastronomia é um pouco mais. O que a gente tem ali hoje no Dom Feijão é uma equipe bem preparada, e só que eu invisto muito em equipamento também, para facilitar a vida delas. Então, isso também resulta em funcionários felizes. Então, elas têm equipamentos potentes, equipamentos de alta gastronomia, de uma cozinha inteligente e que facilitam muito a vida delas. Então, elas não fazem manual, elas não descascam batata manual, tem descascador, elas não cortam legumes manual, tem processador. O nosso forno combinado de alta tecnologia, ele é incrível. E então, a gente tem hoje parceria com as faculdades, elas vão fazer estágio lá, e as meninas saem encantadas, porque a cozinha realmente... Dos sonhos. Exatamente, do jeito que eu sonhava. Isso a longo prazo, a gente começou sem máquina de lavar. Lembra que eu te falei que eu lavava a louça na mão? Sim, lembro. Então, tudo isso a gente foi dando... evoluindo, né? Dando lado para comprar esses equipamentos, dando preferência. E isso é uma coisa que você me perguntou também, eu não respondi. O que você faria que você não fez? Talvez começar com mais estrutura. Porque a gente, quando começa, a gente tem muito medo. Então, a gente não quer fazer parcelas. Vamos começar com o básico. Não é errado. Eu acho que todo mundo tem que começar com o básico, começar de baixo. Só que você ter uma estrutura melhor, você consegue reter mais colaborador, você consegue entregar mais. Então, hoje, o meu forno, para você ter uma ideia, faz ali 30 quilos de frango em 40 minutos, com osso. Porque ele é de alta tecnologia, ele faz o combinado, né? Calor úmido com calor seco. O meu forno antigo, de quando eu comecei, ele assava em 2h30, a metade dessa capacidade. Então, se hoje eu fosse empreender, ou se hoje eu fosse dar dicas, parcela sem medo e vai se joga e compra mais equipamento, né? Não começa assim tão precário. Mas não tem como ser diferente. A gente não tem o dinheiro, a gente começa do jeito que a gente consegue. Mas é uma coisa que eu faria diferente. Hoje eu invisto tudo o que eu posso para dar mais conforto, tranquilidade para as meninas. Isso retém mais a equipe, faz com que a equipe trabalhe mais feliz também, né? E o restaurante é um trabalho muito puxado. Só que o que acontece é que pra gente é tudo muito caro, né? Então, o nosso realzinho, tudo é dólar, né? Equipamento alemão, equipamento americano. Aqui a gente não tem. Tem algumas marcas, mas não são todos os equipamentos. Então, na gastronomia, são muitos equipamentos que vêm de fora e pra gente acaba se tornando equipamentos caríssimos. E com a mão de obra mais escassa, a gente acaba tendo um custo maior e a gente acaba tendo um gasto maior e isso acaba encarecendo e o industrializado acaba sendo mais barato. Então, hoje eu faço tudo com tempero natural, mas eu tenho uma menina que fica ali segunda, quarta e sexta fazendo todos os temperos durante a tarde. Então, alho com cebola, cebola com cheiro verde, todas as composições de tempero que a gente usa, que hoje são mais de 20 tipos de ervas frescas, desidratadas e os naturais mesmo, alho, cebola, a base da cozinha, né? Mas eu entendo que não é fácil manter esse padrão, porque o industrializado é muito mais barato, muito mais fácil. Tá ali, né? Tá ali, tá pronto. E então, essa gastronomia
comida de verdade, a tendência é encarecer, né? Aí vai ficando cada vez mais caro. Eu vejo que a gastronomia hoje, a gente já vê isso fora, né? Quando Sim. a gente vai. Comidas de fast food, comidas industrializadas são muito acessíveis. E a comida de verdade mesmo já não é barata. Não. Muito caro. Tá, e é bem aquilo que você falou, tá escasso, né? Difícil você achar um lugar que realmente faça comida. Comida. Aquele que você come, que você falou, eu queria ter um restaurante, então eu fui em vários. E às vezes em alguns pontuais que eu sabia que não ia dar ruim, né? Na nossa linguagem. Aquele gostinho de comida de vó, comida de mãe, que você sente, mas aqui ela misturou aqui uma salsinha, colocou um cheiro verde, né? E não um produto industrializado, né? É, isso mesmo. Porque comida saudável é diferente de uma comida nutritiva, né? Então, às vezes, você monta um prato. Arroz, feijão, frango e salada. Se você olhar esse prato, ele é um prato saudável. Mas ele é nutritivo? Depende de como ele foi feito. Sim. Então, se esse peito de frango foi temperado com um caldo de frango industrializado, você já não está mais comendo um prato saudável. Sim. Você já está comendo um produto que contém industrializado, cheio de sódio, conservantes. Então, a gente preza muito pela qualidade nutricional do prato, não só o olhar, porque o cliente está olhando e está achando que está comendo saudável, né? Mas aí, por trás disso, o que tem? Então, a gente garante esses temperinhos, tudo natural. Tem a qualidade lá atrás, nutricional. Né? Tem uma hortinha lá, né? Nós temos na chácara. Então. Ali não tem espaço. Daiane, foi muito bom ter você conosco. Eu confesso que eu queria mais tempo, né? Porque ver uma mulher nessa potência, empreendedora, se preocupando também com seu negócio e outras mulheres junto com você, eu como mulher, eu me sinto muito lisonjeada porque eu sou muito a favor da força feminina, né? Nós estarmos empreendendo, nós estarmos reinventando, nós estarmos criando e nos unindo. Te convido para vir mais vezes ao nosso programa. Espero que você tenha gostado. E deixa seu endereço para nós, deixa onde está o teu estabelecimento, a sua rede social, né? Um recado para nossos ouvintes. Eu agradeço, foi muito, muito bacana. Primeira vez que eu participei de um podcast, mas foi muito tranquilo. Você é uma pessoa muito, muito legal. Muito obrigada. E a gente tá ali na rua Telêmaco Borba, fica anexo ao supermercado Almeida ali do Guaraituba. E a gente atende de segunda a sábado, das 11 às 2h20. 2h30, né? E eu queria deixar o convite, né? Para quem não conhece o restaurante, venham conhecer. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir em casa, estando ali, comendo a comidinha da avó. É isso, muito obrigada a todos que estiveram nos prestigiando nesse podcast. Fica o convite, acesse nossas redes sociais, acesse a rede social da Daiane também. Qual que é o Instagram? Restaurante Dom Feijão. Restaurante Dom Feijão. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer e aí a gente repassa pra Daiane. Tá bom? Muito obrigada, Daiane, mais uma vez. Eu que agradeço. Imenso prazer realmente conhecer a sua história. Dei risada bastante e confesso que queria ficar mais e mais contando os causos. Eu gosto muito de causos. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde pra vocês. Boa tarde.